E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio e nesta aula vamos falar sobre a identificação de atributos de controle. Então, sem mais delongas, bora para a aula. E na aula de hoje vamos falar sobre identificação de atributos. Como assim, Hélio? Identificação de atributos é da fase da modelagem conceitual e já estamos terminando a segunda fase, a modelagem representativa ou lógica. Calma aí, eu vou explicar, pessoal. Você tem razão. A identificação dos atributos a gente realiza na fase conceitual, mas também na fase representativa, com a diferença de que na fase representativa a gente identifica os atributos técnicos, aqueles que auxiliam no controle do sistema. Vamos ver o exemplo que é muito mais fácil de entender? Suponha aqui, pessoal, que eu tenha um cadastro de estado. Quais são as operações que geralmente nós precisamos? A primeira seria consultar, onde o sistema busca todos os registros lá no banco de dados e apresenta para o usuário. Aqui normal, tranquilo, e acredito que não precisamos de nenhum atributo de controle. Agora, preste atenção na próxima operação, na inclusão de um novo registro. Neste procedimento, informamos os dados e solicitamos a inclusão. Neste momento, pessoal, seria muito interessante se o sistema armazenasse a data e ou a hora desse novo registro. Uma informação muito relevante que nos permite saber quando o cadastro foi realizado. E esse benefício do registro temporal pode ser aplicado em outros cadastros, em outros contextos, de forma que a gente consiga saber, por exemplo, quando um pagamento foi efetuado, quando um recebimento foi realizado, quando um item de caixa foi registrado. A próxima ação seria alterar, no qual você busca um registro específico que queira alterar, informa os novos dados e solicita a alteração. Dependendo do contexto, é interessante manter a data da última alteração, porém não iremos adotar, beleza? E por fim, vem a exclusão. Para esta ação, pessoal, infelizmente é corriqueiro que o usuário exclua alguns dados que não deveriam ser excluídos. Assim, devemos tomar medidas para contornar essa situação, como, por exemplo, a definição de um novo atributo de controle, que eu chamei aqui como status, mas poderia ser qualquer outro nome, tá? Como que funciona? Esse status tem o valor ativo e inativo. Para cada novo registro, eu defino o status desse registro como ativo. Toda vez que alguém solicitar a exclusão, ao invés de eu excluir esse registro no banco de dados, eu defino ele como status inativo, certo? E aqui na lista de estados, eu apresento somente o estado com status inativo. Assim, o usuário pensa que foi excluído, mas ele fica mantido no banco de dados. Hélio, não estou conseguindo entender. Calma, pessoal, prestem atenção aqui que é fácil. Nós temos aqui, pessoal, duas camadas, a camada do sistema e a camada do banco de dados. Um usuário comum não tem acesso direto ao banco de dados, somente ao sistema. Beleza? Aqui no banco de dados, nós temos a tabela estado, onde realmente os dados ficam armazenados. Nessa tabela estado, nós temos três atributos que foram identificados lá na fase conceitual, que é o ID, nome e a sigla. E temos aqui também os dois atributos que identificamos hoje, que é a data de cadastro mais o status. O status pode ser A de ativo e I de inativo. Nós temos aqui os seguintes registros: Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Beleza? Só reforçando, o usuário comum tem acesso ao sistema e não ao banco de dados. Todos os registros ficam no banco de dados.
Quando o usuário fizer um novo cadastro, clicar aqui preencher os dados, mandar incluir, o que você faz? Você salva esse registro com status ativo, certo? E quando ele consultar, você manda listar todos os estados que possuem status ativo, beleza? Quando o usuário solicitar a exclusão, por exemplo, do Mato Grosso, ao invés de você excluir esse registro no banco de dados, o que você faz? Altera o status de A para I de inativo. Ô Ed, mas aí não excluiu, não adiantou nada. Calma lá, a intenção é exatamente essa. No banco de dados, a gente mantém esse registro. Lembra que o usuário não tem acesso ao banco de dados, somente ao sistema? E lá no sistema você manda listar somente os estados que possuem status ativo. Como Mato Grosso é inativo, ele não aparece aqui na lista e o usuário vai pensar que ele foi excluído. Aí ele vai ligar para você desesperado: ó, eu excluí o Mato Grosso sem querer, como que faz para recuperar? Aí você entra no sistema como administrador ou vai direto no banco de dados, altera o status de I para A de ativo. Assim ele volta a ser listado aqui no sistema. Além desse controle de exclusão, você pode criar atributos para facilitar a visualização e também definir a atividade de um registro. Por exemplo, vamos supor que você tenha 4.000 fornecedores cadastrados, mas só trabalha com 3. Então, ao invés de ficar procurando esses 3 nos 4.000 registros, você pode tornar esses 3 fornecedores com status ativo e as demais inativas. Na questão da atividade, vamos supor que você tenha 1.000 clientes cadastrados, porém atualmente somente 10% desses clientes compram com frequência os produtos da empresa. Você pode utilizar um atributo, como por exemplo status, para definir se o cliente está ativo ou inativo. E assim, pessoal, identificamos mais 2 atributos. Um para a questão temporal, que conforme a entidade pode ser a data ou a hora, ou mesmo a data e a hora, que será gerado automaticamente pelo sistema. E a outra, o status, que define se o registro está ativo ou inativo. Assim, o nosso diagrama de entidade de relacionamento, que estava assim, nós acrescentamos os 2 atributos. E desta forma, finalmente encerramos a segunda fase da modelagem de dados, a modelagem de dados representativa. E chegamos no final de mais uma aula, finalizando a modelagem de dados representativa, talvez a mais difícil de todas, pelo fato de exigir o conhecimento conceitual de como a empresa funciona e também das regras da modelagem de dados. Nada que a prática não possa resolver. Assim, revejam as aulas e pratique bastante. Caso tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, peço que deixem aqui nos comentários. Um grande abraço a todos.